Meus amigos regentes, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, aonde quer que vocês estiverem. Eu sou Elinadab Alves, estou te desejando boas-vindas ao canal Regentes Excelentes e aproveitando para te falar que eu estou dando seguimento na série Lideranças Excelentes, que é uma série onde eu mostro todas as pessoas que precisam ajudar aos regentes na condução dos conjuntos. E no vídeo de hoje, depois da nossa vinhetinha, eu vou te mostrar 5 frases que muitos tesoureiros andam repetindo por aí e que atrapalham bastante a vida financeira dos nossos conjuntos. Até já! Muito bem, meus amigos regentes, parabéns para vocês que estão acompanhando essa série. Não se esqueçam de enviar o link desses vídeos para os tesoureiros e para os coordenadores dos seus conjuntos. Lembrem-se sempre que tesoureiros podem ajudar bastante e se eles não estiverem conseguindo oferecer essa ajuda na medida certa, são os coordenadores que precisam fazer esses ajustes junto aos tesoureiros. Combinado assim? Então envia lá o link. Como eu já venho aí há alguns dias falando com muita profundidade sobre essa função de tesoureiros, hoje eu quero falar 5 frases que os tesoureiros andam repetindo por aí nos nossos ensaios, nas nossas reuniões, e frases essas que atrapalham bastante o bom andamento das coisas aí no conjunto, se é que você me entende. Vamos à primeira? Essa ofertinha não dá pra nada. Gente, ouvir isso de um componente é trágico, ouvir isso de um coordenador é muito ruim, mas quando a gente ouve essa frase sendo dita por um tesoureiro, aí é de cortar a alma. Porque se existe uma pessoa na liderança do conjunto que precisa conseguir profetizar bênçãos sobre todos os rendimentos que chegam a esse conjunto, essa pessoa se chama tesoureiro. E quando ele mesmo olha para as ofertas, olha para os rendimentos e diz que isso não dá para nada, isso já vem com cheiro de sentença. É só bater o martelo porque já está tudo resolvido, de fato não vai dar para nada. Existem alguns agravantes nessa frase que automaticamente deveriam impedi-las de serem ditas no meio dos conjuntos. E eu quero apenas ressaltar um desses agravantes. É simplesmente pelo fato de ela não ser verdadeira. As ofertas, os rendimentos, os ganhos que o seu conjunto recebe, sejam eles de que expressão numérica forem, sempre serão suficientes para fazer alguma coisa. Por isso, se você é tesoureiro de conjunto, é melhor eliminar essa frase dos seus discursos e começar a buscar em si mesmo quais são as formas mais eficientes de fazer a utilização mais correta desses valores que chegaram ao seu conjunto, independente do tamanho que eles sejam. Isso que você chama de ofertinha e que sentencia dizendo que não dá para nada, é fruto do trabalho e da dedicação de alguém. E cabe a você, como tesoureiro, buscar as melhores formas para fazer a utilização dessa oferta. Esse é o termo correto, e não ofertinha. Agora se ajeite aí na cadeira, porque a segunda frase é bastante corriqueira e a gente costuma ouvir isso muito, principalmente em reuniões de lideranças. O coordenador levanta com um projeto e imediatamente o tesoureiro vem e afirma: mas os componentes lá do meu conjunto não têm dinheiro para isso. E diante dessa frase, eu preciso te lembrar que você foi nomeado para cuidar dos recursos do seu conjunto, cuidar das finanças do seu conjunto. Você não foi nomeado para ser juiz no bolso de ninguém. Não cabe a você, como tesoureiro, determinar se alguém tem ou não dinheiro. Cabe a você apresentar as melhores ideias, as melhores formas, as melhores condições para ajudarem a essas pessoas a se conectarem com esse projeto, a se ligarem com essa ideia que está sendo apresentada. Cada vez que você sentencia alguém dizendo que ele não tem dinheiro para isso, é uma contribuição errada que você dá para que essa pessoa continue a viver conectada com uma escassez e conectada com uma falta. Eu preciso te lembrar que o mundo
Tudo que você observa no mundo, quando você para analisar a criação do nosso Deus, como foi constituído o nosso mundo, tudo existe em abundância. A natureza é abundante, todos os elementos que existem nela são abundantes. Tudo que foi criado pelo nosso Deus foi criado em abundância. E é bom que você, como tesoureiro, esteja conectado com essa abundância e que tenha discursos que sejam suficientes para fazer os seus componentes a também se conectarem com essa abundância. E quando eu digo abundância, é em todos os sentidos, inclusive a abundância financeira. Isso não é pecado e se essa conexão for feita da forma correta, é louvável sim. Vamos à terceira frase que alguns tesoureiros utilizam para abafar alguns projetos antes mesmo de eles nascerem dentro dos nossos conjuntos. É quando alguém apresenta uma ideia e sem ao menos sequer ter o trabalho de pensar, sem ao menos se dar ao luxo de analisar aquilo, ele já sentencia logo. Isso não é para nós. E eu preciso podar essa frase dizendo que tudo que existe nesse mundo foi criado pelo nosso Pai e nós podemos sim ter acesso a isso. Precisamos apenas de uma programação para conseguir. Se o técnico de som da sua igreja diz que um microfone bacana para vocês cantarem com excelência custa R$500, você como tesoureiro nunca deveria dizer que um microfone de R$500 não é para vocês. Se chega a época do congresso e vocês pensam em fazer um uniforme bonito, você como tesoureiro nunca poderia dizer que esse uniforme não é para nós, que esse modelo de pasta não é para nós. Tudo que existe de belo, tudo que existe de bonito, tudo que existe de barato ou caro é direito nosso. E a gente não pode eliminar a possibilidade de conquistar essas coisas sem ao menos nos darmos ao trabalho de criar um plano, de criar um projeto para fazer isso acontecer conosco. Servimos a um Deus rico e que nos deu o direito de participarmos dessa riqueza. Deus em momento nenhum nomeou quantidade de centavos para que nós pudéssemos usufruir as coisas. Portanto, sejam lá quais forem os projetos, caros, bonitos, belos, magníficos, é direito nosso. E você pode estar inserido num conjunto de 7 pessoas no Nordeste brasileiro e pode estar envolvido também num conjunto de 700 pessoas lá em São Paulo. Se você se mantiver firme no plano, trabalhando com propósito, fazendo as coisas organizadas, o seu conjunto pode e pode muito. A quarta frase que os tesoureiros falam no momento em que seria maravilhoso se eles não dissessem nada é quando ele é colocado diante de um projeto e ele começa a mensurar o tamanho do desafio que ele vai ter que enfrentar para fazer aquilo virar uma realidade. E em vez de enfrentar o desafio, ele vem logo com um achismo que seria melhor se não tivesse dito. E aí ele lasca logo um desse aqui. Eu acho que isso não vai dar certo. Tudo pode dar certo, se for feito da forma certa, se for feita no tempo certo, em se tratando das coisas de Deus, se tiver a aprovação do nosso Deus, tudo pode dar certo. Concordo com você que algumas coisas trarão menos ou mais desafios, mas todas elas são passíveis de certidão. E você, como tesoureiro, não está num ambiente próprio para um achismo, está num terreno para trabalhar, para fazer com que aquilo dê certo. Então, dessa forma, o seu conjunto está contando com você, dos projetos mais simples aos mais audaciosos. Se você sentar, planejar, organizar, traçar uma meta, com certeza isso pode e vai dar certo. E você vai se poupar do sofrimento de acho que não vai dar. Amém? E a quinta frase que dói bastante quando a gente ouve um tesoureiro falando é quando ele olha para um determinado projeto, para um determinado programa lá no conjunto e diz: a gente nunca vai dar conta de fazer isso. Você precisa se lembrar que as suas palavras emitem poder
Existe um poder nas suas palavras. E quando você afirma que a gente nunca vai dar conta de fazer isso, você está sentenciando todas essas pessoas, você está sentenciando todo esse conjunto ao fracasso. Não é porque eles não queiram, não é porque eles de fato não possam, é porque quando você afirma que a gente nunca vai dar conta de fazer determinada coisa, automaticamente você elimina as possibilidades. É como se você viesse com uma tesourinha que cortasse a possibilidade das ideias, a possibilidade das criações, e quando você corta esses fios que vão permitir essas possibilidades, automaticamente se cumpre aquilo que você sentenciou e realmente a gente nunca irá dar conta. Por isso, se você é tesoureiro, guarde um negócio consigo. É preciso que em você haja uma inspiração, uma fé, uma força muitas vezes maior do que nas outras pessoas. É você que muitas vezes irá precisar convencer essas pessoas a acreditarem em algo que nem elas mesmas estão acreditando. E você só vai conseguir fazer isso com poder e credibilidade se você eliminar dos seus discursos essas frases que realmente só vêm para atrapalhar e só vêm para matar o seu ministério e danificar os projetos do seu conjunto. Repito, esteja você em qualquer igreja, de qualquer condição financeira, esteja em você num estado rico ou num estado pobre brasileiro, aonde e em qualquer situação que você estiver, a mudança acontece aqui dentro. E se você conceber o pensamento da forma correta, a Bíblia diz que vão brilhar na sua mente ideias que farão isso acontecer. Por isso, eu quero te encorajar. Não tenha medo de pensar grande. Não tenha medo de abandonar a escassez. Não tenha medo de pensar em abundância. Isso não é pecado e Deus gosta disso. O céu é rico, o nosso Deus é rico, tudo que existe foi criado por Ele e tudo que a sua mente é capaz de pensar, ela é capaz de realizar, desde que você se policie e não verbalize essas frases que muitas vezes o seu cérebro te aponta simplesmente com o objetivo de te proteger. Conscientize-se disso, agradeça a si mesmo por essas frases estarem vindo, mas cancele uma por uma. E diariamente se dê ao trabalho de exercitar o contrário dessas frases. Olhe para as ofertas do seu conjunto e determine que elas serão canais de bênçãos para o seu conjunto e que elas serão cada vez maiores e que você conseguirá fazer realizações cada vez maiores com essas ofertas. Em vez de dizer que os componentes do seu conjunto não têm dinheiro, determine diariamente bênçãos financeiras na vida dos componentes do seu conjunto. Diga que eles serão cada vez mais prósperos em nome de Jesus. Determine que a abundância possa encontrá-los a cada dia numa escala maior e isso vai se concretizar com a sua participação. Em vez de dizer que isso ou aquilo não é para nós, não é para o nosso conjunto, passe a apreciar os melhores equipamentos, os melhores CDs, os melhores uniformes, as melhores pastas e determine em nome de Jesus que essas coisas lhes serão acessíveis. E eu posso te garantir que portas das mais diversas se abrirão para fazer isso virar uma verdade no meio do seu conjunto. Em vez de ficar por aí afirmando e achando que isso não vai dar certo, comece a determinar que você irá ter acesso às melhores ideias e às melhores condições para fazer esses projetos serem cada vez mais poderosos. Sejam eles grandes ou pequenos, determine que condições virão e isso vai dar certo. Isso vai ser uma realidade. Reescreva isso em nome de Jesus. E para finalizar, nunca diga que a gente não vai dar conta de fazer isso. Todas as condições, todas as possibilidades estão disponíveis a nós 24 horas por dia. E se você começar a eliminar esse tipo de pensamento, essas possibilidades que até o momento estão invisíveis a você passarão a ser visíveis. E se você tiver coragem para arregaçar as mangas, você conseguirá fazer uso de todas elas. Não existe limite. O nosso Deus não colocou nenhum limitador financeiro em nenhum dos seus filhos. Isso quer dizer que somos livres. Podemos sim alcançar, podemos conquistar, mas o primeiro passo para isso
é modelar esses nossos pensamentos e não ficar por aí verbalizando essas frases que só vêm para eliminar as nossas possibilidades. Que Deus abençoe vocês e lhes ajudem a tomar posse dessas verdades diariamente. Nem que para isso vocês tenham que fazer um treinamento diário, repetindo essas frases em alto e bom som para si mesmo. Quando isso for uma verdade na sua mente, você vai ver que essa verdade vai começar a se espalhar no meio do seu conjunto e as coisas vão começar a acontecer. Até a próxima, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau!